Hoje em dia, muito se fala de DevOps, de servidores, de cloud, de nuvem, mas no final das contas, será que nuvem simplesmente não é o computador de outra pessoa? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui junto com o Dil, o Matheus Miller. O Matheus já era um grande profissional há alguns anos, da última vez que ele veio aqui, agora o cara está ainda mais reconhecido no mercado e com certeza tem uma carreira inspiradora para muita gente que está começando aí, tem um trajeto curioso para se contar, desde o aprendizado aqui dentro do Brasil, a experiência de trabalhar fora do país, eu acho que tem muito a acrescentar. Então, Matheus, obrigado por ter comparecido mais uma vez aqui no Geocast. A gente tem bastante coisa para te perguntar, então se prepara, meu amigo, vai ser um show. E aí, pessoal, um prazer sempre estar aqui, né? De volta aí, terceira vez já. Espero poder contribuir muito aí com o conhecimento de vocês. É nóis. Como esse mercado está sempre se renovando e sempre tem pessoas novas tomando contato com ele, acho que a gente podia primeiro começar apresentando quem que é o Matheus, para a audiência aqui do Geocast, que talvez ainda não te conheça, e como que você se engajou nesse movimento de conhecer software livre, de conhecer Linux, e depois como você se encaminhou para esse caminho profissional. Sou aqui do Rio Grande do Sul, crio conteúdo desde 2016, 2017 mais ou menos, né? Tudo começou com o blog. Depois do blog, eu comecei o canal no YouTube, né? Aí eu tive um gankzinho, né? Uma ajudinha do Dio aí no começo, que trouxe uma galera pro canal, então foi muito legal. Meu conteúdo sempre foi mais voltado para a parte um pouco mais de servidores ali, um pouco mais baixo nível, né? Mas eu sempre tentava trazer um pouco também da visão de usuário, afinal eu sou um usuário Linux também, né? Desde 2017. Comecei essa parte de software livre em 2015, quando eu 2015, 2014, quando eu entrei no mercado, minha primeira experiência, né, estágio na prefeitura aqui da cidade, aquele estágio padrão, né, limpar PC, restaurar HD, formatar, o diabo, fazer tudo isso aí. E, obviamente, né, cara, prefeituras não têm dinheiro, a grande maioria das cidades não tem dinheiro para manter uma infraestrutura. Então, o que, que é? É software livre, né? Então, em vez de pagar licença, bota software livre lá, Proxmox, Debian, enfim, CentOS, coloca tudo lá, roda tudo em cima daquilo ali. Então, foi aí que eu tive meu primeiro contato, né? Imagina, pô, o cara não sabe nada, nem sabe nem o que é o Windows direito, vai trabalhar com Linux. Então, para mim, foi um choque muito grande, porque, pô, instalava tudo na linha de comando, configurava a máquina, botava no LDAP, eu, cara, não sei. Imagina, pô, eu não sei nem o que é o apt direito, vou colocar no LDAP. Então, foi uma experiência, tipo assim, eu aprendi muita coisa muito rápido, por causa que eu já cheguei logo na fogueira, entendeu? Bom, enfim, mas aí como que eu comecei a criar conteúdo foi mais pela minha insatisfação, né, com a forma que alguns dos meus professores da faculdade passavam conhecimento, né? Às vezes era uma coisa tão simples, até quando eu fiz alguns cursos para certificação também, eram coisas simples, mas que eram explicadas de uma forma muito difícil, né? Então eu tentei trazer um pouco mais essa, sabe, mastigar melhor. Tipo assim, eu entendi o assunto, demorava para entender, depois que eu entendi, eu pensava, nossa, mas é isso aqui? Aí eu tentava fazer um vídeo lá de 5 minutos que eu explicava alguma coisa, né? Então você vai encontrar vários vídeos lá de assuntos que são complexos de 5, 6 minutos, explicando essas coisas um pouco mais complexas, né? E, enfim, assim foi indo. E eu fui mudando também a minha rota. Hoje eu já faço um conteúdo mais voltado para DevOps, né? A gente usa muito Linux, mas eu não faço conteúdo mais só de Linux. E fui traçando, né? Eu trabalhei na Europa, vamos falar um pouco disso, né? Ao longo do podcast, voltei, enfim, fiz bastante coisa já, mas foi mais ou menos esse o começo, né? Logo antes de você ter esse primeiro estágio, esse primeiro emprego, você naturalmente fez um curso de tecnologia e tal, você pode contar qual foi o curso depois, mas como é que você chegou na tecnologia? Tipo, sempre foi algo que você quis ou foi algo que você descobriu? Foi alguma coisa que alguém te indicou? Ou você foi para uma outra área e depois mudou? Como é que foi? Cara, eu acho que como eu entrei, é porque geralmente quem trabalha com TI já começa meio fazendo alguma coisa em casa, né? Enfim, tem interesse, jogos online, Windows, CMD, aquela coisa toda. Eu tinha também um Dino muito próximo, era meu vizinho, né? E ele trabalhava muito com eletrônica e era muito ligado em computação e tal, então eu sempre acabei tendo esse contato. Chegando ali beirando os 16, 17, a gente já começa a pensar, pô, daqui a pouco eu já tô com 18, tem que fazer algum dinheiro, né?
E a minha mãe sempre me incentivou muito também do tipo, vai estudar, alguma coisa tu vai estudar. Não sabe o que fazer, faz um curso técnico informático. Faz isso aí. Ruim não vai ser porque tu vai usar o informático em qualquer coisa. Eu julguei no começo, mas depois eu vi que foi muito útil. Eu lembro, tem uma memória meio vaga até essa altura, de você ainda dando seus primeiros passos, não só como criador de conteúdo, mas também como alguém que estava, enfim, querendo, com aquela gana de aprender a se profissionalizar para estudar, para certificações e tal. Eu lembro um pouco dessa época, onde as coisas eram feitas mais na base da vontade. Eu entendo bem como era, o equipamento não era o melhor possível, não tinha o melhor microfone, não tinha a melhor luz, era lá no quadrinho ainda, Quadrinho escrevendo na as lousa. coisas. Cara. Nostálgico até, né? Mas o fato de você ter contado a entrada na prefeitura e já ter que correr atrás para, enfim, se encaixar ali, mostra que você tem esse autodidatismo, essa vontade de aprender realmente e tal. Quando você começou a estudar para certificações, você já tinha um objetivo claro? O que eu quero fazer com isso? Ou você estava tentando se preparar para o que viesse? Você não sabia ainda? Então, cara, tudo começou em 2015, 2016, quando eu entrei na Dell. Foi o meu primeiro emprego de CLT, realmente, assim, efetivo. E a Dell, ela tem muita cultura de certificação. Então, ali no suporte, pelo menos, que era onde eu trabalhava. Então, a gente podia fazer qualquer certificação que a gente quisesse, a empresa ia lá e pagava, entendeu? Claro, se você rodasse, depois eu não ia pagar de novo, aí você tinha que pagar. Mas, pô, uma prova, cara, é caro. Hoje já é caro, né? Antigamente também era caro. Hoje uma prova beira R$2.000 e você nem sabe se você vai passar. Então é algo muito caro. Então aquilo me deu um gás, sabe? Eu pensei, pô, vou fazer certificação enlouquecido agora, vou ser promovido, isso aqui vai ser bom pro meu currículo. Só que eu não sabia qual fazer, né? Então, eu comecei até, acho que a primeira certificação que eu fiz foi ITIL, depois fui pro Windows porque tava na Dell. Fiz uma MCP, porque a maioria nem sabe, mas eu tenho uma certificação Windows. Olha que loucura. E depois, cara. E depois tinha um time lá dentro, né? No time eu trabalhava na parte de clientes ali, desktops e tudo mais. Aí tinha o time de servidores. E esse time trabalhava com VMware, dava suporte para Red Hat, Linux, as coisas da Dell voltado para servidores, né? E eu queria trabalhar lá. E eu queria ser especialista em Linux, que era uma coisa que eu via que era totalmente fora da curva. São poucas pessoas. Né? Se todo mundo estava indo para esse lado, que era o Microsoft, eu pensei, cara, para eu me destacar, eu vou para outro lado. Vou para o Linux. Entendeu? Então, mais ou menos, foi essa a minha sacada. E o que eu pensei? Cara, eu tinha... Tá certo que eu tinha uma experiência com Linux, mas eu tinha uma experiência não de servidores exatamente da prefeitura, era mais a parte cliente. Então, eu queria ter mais esse conhecimento de parte de servidores, mas aí, ao mesmo tempo, eu não estava trabalhando ainda. Eu pensei, o que eu posso fazer, então, para complementar, né? Para pegar esse conhecimento de forma que eu não precise trabalhar necessariamente. Foi onde eu descobri, então, a LPI e comecei a fazer lá, LPI 1, 2, fiz até a LPI 3. Tem outras também da Linux Foundation que eu fiz. Mas foi justamente por isso, sabe? Para começar a evoluir, visando esse mercado de Linux servidores, foi que eu comecei nesse mundo de certificações. Hein? Eu acho que essa é uma dica valiosa que a gente pode tirar desse seu relato para passar para os ouvintes aqui do Geocast, né? Você seguir a tendência de mercado é bom, é interessante, você tá ali de olho nas tendências de mercado, mas às vezes para você se destacar, o melhor é você ir no caminho contrário mesmo, né? Quanto mais raro você se torna, mais valioso você é, entendeu? Então, quanto mais coisas você sabe, quanto mais especialista você é em um assunto, mais você vale no mercado, mais as empresas vão te pagar para te ter. Por quê? Porque é só você que faz aquilo ali. Então, automaticamente, você sobe no mercado. Então, tentar sempre... Eu costumo falar, né, para DevOps, a gente costuma começar generalista, tendo para ingressar no mercado sabendo um pouco de várias coisas, mas conforme você vai avançando, você vai afunilando e se especializando em coisas específicas, porque ali é onde mora o valor. Eu preciso de um cara que seja especialista em Kubernetes, o cara tem que ser um moda foca. Então, isso gera valor no mercado. Se programação ou qualquer carreira assim em tech fosse fácil, eu não pagaria tão bem e estaria sempre precisando de gente. E aí era para trazer aquela ideia de que você tem um caminho árduo para chegar nessa posição, tipo a do Matheus agora, de DevOps sênior, né? Acho que a gente pode se colocar assim.
mas que pode valer bastante a pena. Agora, a ressalva que eu faço em relação a olhar, tipo, para o caminho contrário, igual a gente estava falando assim, é que Linux não é exatamente um caminho contrário, é só incomum. É porque ele está lá com uma Incomum. tecnologia omnipresente. Então não é como se, vou me especializar em algo que ninguém usa. Não é assim também, sabe? Que aí vai ser um pouco mais complicado. Mas existem possibilidades, oportunidades e tal. Em grande escala, até diria que apesar do seu conhecimento ser uma chave que abre algumas portas, o que faz você ficar dentro do recinto são outras habilidades também, incluindo coisas que a gente vive rebatendo e o pessoal às vezes já olha dizendo, olha, lá vem o chato do inglês de novo. Mas pô, você tem que falar inglês. Se você quer trabalhar fora do Brasil igual o Matheus fez, não vai ter outro caminho. Acho que ele pode dar esse depoimento melhor que ninguém. Não só para trabalhar fora do país, cara, mas conforme você vai aumentando a senioridade, fica meio que obrigatório. Quanto mais sênior você fica, mais as chances de você ter que conduzir coisas que são extra país que você mora. Então, às vezes, tem um head de alguma área que é de fora. Você tem que falar com o cara, você responde às vezes direto para ele. Entendeu? Então, às vezes, nem só pela empresa ser brasileira, perdão, a empresa ser gringa, mas em uma empresa brasileira você ter pessoas de fora e que quanto mais vai aumentando, e se você quiser subir a mais, chega um momento ali que, tipo assim, é impossível você subir sem inglês. Impossível. Não tem. Então, isso e várias outras habilidades, né, Gil? Você falou do inglês, mas, pô, conseguir se expressar, saber se vender. Às vezes você fez uma coisa muito foda, mas aí na entrevista, se você não vender isso direito, você não passa nem pelo recrutador, que nem é o cara técnico. Depois você tem que se vendendo pro cara técnico. Você tem que saber montar um CV, saber vender as suas habilidades. Então, assim, é um conjunto. Hoje, o mercado é muito disputado. Né? Ele paga bem, paga muito bem. Mas para você chegar lá, você tem que não só se preparar nas qualidades técnicas, você tem que desenvolver as habilidades soft skills também. É uma junção dos dois fatores, é o que eu sempre falo para os meus alunos, cara. Não adianta parar o mês inteiro e estudar só Kubernetes. É Kubernetes e vai ter que treinar para entrevista, treinar para se expressar, treinar para vender o seu peixe. A última vez que você tinha participado, a gente tinha falado sobre as certificações aí que você mencionou. E eu acho que o tema do episódio era justamente, ainda vale a pena fazer as certificações? A gente debateu um pouco esse assunto. E tem nuances em cima disso. Para algumas pessoas vale mais do que para outras, para algumas não vale a pena, para outras não tem outra alternativa a não ser ter. Tudo depende do seu posicionamento. Mas eu percebi que você utilizou as certificações, LPI, da Linux Foundation, etc, etc, também como guia de estudo sobre o que você gostaria de aprender mais do que o papelzinho que chega no final, sabe? E aí, anos depois, agora eu venho te fazer uma pergunta similar. Qual é o impacto, a importância das certificações hoje no mercado, pensando em profissionais de todos os níveis, desde o júnior até um sênior? A certificação tem mais impacto de baixo para cima. Né? Então, para você entrar como júnior, por exemplo, que você ou não tem experiência ou você tem experiência só de estágio, é bastante impactante. Mas se você for para um sênior, eles vão cagar para sua certificação. Eles vão olhar lá, o cara tem essa experiência aqui, isso aqui já é suficiente para mim. O cara subiu um projeto inteiro do zero, colocou uma pipeline, gerenciou cluster, fez deploy, fez o diabo e, enfim, é isso que eu quero, entendeu? Então, quanto mais senioridade, menos se olha para isso, né? Nada supera a experiência, nada. Então, porque a certificação... Não, a experiência está acima de tudo. A certificação você tem que pensar ela como um bônus, né? Se você tem dois candidatos com a mesma coisa, um tem certificação, outro não, grandes são as chances do cara que tem certificação conseguir. Então são pontos a mais. Mas a melhor coisa, na minha opinião, da certificação é o conhecimento. Então, você tem ali um motivador para você se manter estudando consistente toda semana, porque a gente sabe que é difícil conseguir manter a consistência em estudar a mesma coisa chata toda semana, todo dia, fazer a mesma coisa repetidamente por longos períodos de tempo. Então, a certificação é um motivador para isso. Teve um seguidor que me mandou mensagem falando, não tem nenhuma certificação gratuita de redes para eu fazer. Eu falei, cara, se você não tem dinheiro para investir na certificação, nem faça. Pega o blueprint da prova, exatamente o que você falou. Pega ali o que cai na prova, bota no seu Notion lá, no seu qualquer coisa, e estuda os tópicos, um por um. Vai ser muito mais valioso para você absorver esse conhecimento do que
propriamente fazer a certificação, entendeu? Então você consegue o mesmo conhecimento sem, né? Então, quando você tiver dinheiro, você vai lá e, pô, faz a certificação. Então, é aquela coisa, né? Ele é um bônus, né? Mas ele não garante nada. Não garante que você, pô, vou fazer a certificação, semana que vem eu tô empregado. Isso não existe. E isso aí que você falou de demonstrar, tipo, conhecimento e experiência, né? Eu sei que você é uma pessoa cheia de certificados aí e tal. Mas tem algum projeto baseado em experiência, não em certificação, que você fez ao longo dos anos aí que recebeu algum destaque e tal, e o pessoal às vezes te reconheceu por causa disso? Qual que é a dica que eu dou? Pô, não trabalhei, não conduzi nenhum projeto, que teve uma época que eu também não tinha nada para oferecer. O que eu fiz? Eu mesmo criei um projeto básico, obviamente, né? Um projeto que eu consegui fazer na minha casa, e é por isso que eu tenho o Home Lab, né, para poder testar, estudar essas coisas, compartilhar. Tudo isso, se você montar um projetinho que você combina 3, 4 tecnologias e consegue colocar isso no Git, por exemplo, você documentou lá o seu projeto. Isso é um projeto. Então, na entrevista, o que eu costumo falar? Você está falando com o recrutador, pega, lança esse link no chat, fala, ó, eu fiz esse projeto, e aí demonstra o conhecimento que você adquiriu por meio daquele projeto. Se você conseguir expor isso de uma forma correta e mostrar segurança, que você realmente aprendeu o conteúdo que você usou nesse projeto, tende a contar muitos pontos para você. Eu já consegui vagas assim, sendo que eu não tinha experiência prévia. Então, não necessariamente você precisa de um projeto que você conduziu numa empresa. Você pode criar um projeto, né, DevOps, com as tecnologias DevOps, combinar elas e trazer isso para uma entrevista. Uhum. Então, teve projetos, por exemplo, que eu fiz uma automação que pegava, executava na AWS, falava com a API da Udemy, pegava as notas, os reviews lá dos meus alunos, né, ranqueava lá as melhores ou as piores e mandava notificação no Discord para mim. Então, sempre que tinha alguma, sei lá, uma notificação de uma nota ruim, isso chegava lá no Discord para mim e eu ia olhar o que era, entendeu? Para tentar melhorar. Então, foi uma automação básica que eu fiz, mas aí eu usei Python, usei Docker, usei AWS, fiz uma pipeline. Então, tudo isso é uma coisa básica, mas isso impactou muito quando eu trouxe para a entrevista, entendeu? Essa é uma dica extremamente valiosa que você está dando, porque muitas vezes quem está entrando no mercado de trabalho tem essa total confusão de que só conta a experiência de carteira assinada, por assim dizer, né? Só conta a experiência contratado. E quando a gente sabe que se isso fosse realmente verdade, um monte de programadores de software livre que né, deslancharam na carreira mundo afora teriam sérios problemas, porque a maioria deles acabam contribuindo com projetos na maior parte do tempo no seu tempo livre. Não são experiências, não são contratos efetivamente, né? Então, ó, você, jovem mancebo, jovem manceba que está escutando o Geocache, grava as palavras do Matheus na sua cabeça. Crie um repositório livre, né, um repositório aberto, de fácil acesso para as pessoas, e comece a tentar solucionar problemas. Não foca tanto em fazer coisas bonitas, coisas chamativas para os alunos. Tipo, não tenta fazer um Netflix, sabe? Não tenta fazer um novo Facebook. Tenta resolver um problema que uma empresa teria. Tipo isso, coletar feedbacks dos clientes, coletar feedback dos usuários. Tal. Isso, com certeza, vai ter um impacto bem mais positivo do que você mostrar uma Netflix, que é uma coisa que ninguém vai tentar fazer de novo. A Netflix já existe, né? Pô, sem falar que isso daí pode parecer pouca coisa para algumas pessoas, mas ele tecnicamente é um produto, poderia ser vendido, um bot de Discord que faz essas verificações com integração com a Udemy, por exemplo. Ia ser útil para uma gama, para um nicho de pessoas, obviamente, mas ele é definitivamente um produto. Mais do que ter criado uma solução, você criou algo vendável, né? Pode ser integrado dentro de alguma outra coisa e assim por diante. Muito legal, muito legal. Você falou de DevOps e tal, e a gente fala de sysadmin também, esses dois termos. Queria que você explicasse se é a mesma coisa, se são coisas diferentes, que o linguajar tech ele vai mudando ao longo do tempo e a gente se refere a certas profissões de formas diferentes, né? O próprio DevOps, ele existe há bastante tempo, mas hoje em dia ele é um termo bem sedimentado, tipo, é definitivamente um cargo, um tipo de atividade, uma role. Mas existe alguma diferença na sua visão de um sysadmin para um DevOps ou meio que é uma intersecção, é a mesma coisa?
Muitas pessoas não gostam, né, do termo DevOps, que é uma cultura, que não sei o quê, não é um cargo, mas essa briga a gente já perdeu, né? Vou falar da minha visão, né? Porque, assim, isso muda muito de empresa para empresa do nível de maturidade que ela está em processo de devopização, né? Então, se é uma empresa mais inicial, tende a ser um pouco mais arcaico, mais voltado para o sysadmin. Quando a gente chega num nível Mercado Livre, uma empresa grande que já tem times de plataforma, já é uma outra pegada, entendeu? Então, os caras têm um time específico para, sei lá, operação, tem um time de automação, enfim. Então, depende muito do nível, né? Mas, em termos gerais, na grande maioria das empresas, o que eu vejo? O sysadmin era aquele cara raizão, né? Pô, mexo com Linux, faço uns shell script aqui maluco que resolve os problemas, eu faço os deploy ali, odeio o desenvolvedor, e é isso, cada um do seu canto. E esse é o sysadmin, na minha visão, né? O cara raizão. E aí, o que aconteceu, né? Veio esse movimento DevOps, que todo mundo se dá bem, essa é a ideia. Então, DevOps deve conseguir trabalhar junto com o Ops e a gente entregar software, né? De maneira mais rápida e, enfim, com maior segurança, maior qualidade. E criou-se esse DevOps Engineer, né? O que é o DevOps Engineer? É a evolução do sysadmin, essa é a real. Às vezes você vai entrar lá, não existe sysadmin na empresa, não existe um time de Ops. O time de Ops é o DevOps. Então é meio que a evolução natural do sysadmin é virar um DevOps. Só que a gente adiciona uma outra bagagem de skills para você virar um DevOps. Então o Linux é uma delas, né? Linux e redes, que é o que o sysadmin saberia. Além disso, você tem milhares de outras tecnologias que você tem que aprender. Então, hoje a gente já tem aí Docker, Kubernetes, Terraform, AWS. Às vezes tem que saber até da parte de build da aplicação. Então, uma coisa muito voltada para o desenvolvedor, você tem que conhecer também. Estudar Maven, Gradle, programação também, conseguir desenvolver alguma coisa com Python. Então, assim, traz toda essa bagagem de infraestrutura do sysadmin e coloca uma porrada de automação em cima. Basicamente, esse é o DevOps, né? E aí, com essa skill, esse é um dos motivos pelo qual tem poucas vagas de júnior, porque exige muita coisa, e geralmente o DevOps ele tá ali sozinho, suportando um time de desenvolvedores, entendeu? Guiando eles, faz assim, vamos entregar assim, vamos arquitetar dessa forma. Então já é uma posição que exige um pouco mais de senioridade nessas tecnologias, né? Mas respondendo a pergunta, na minha visão, é uma evolução natural do sysadmin virar um DevOps Engineer. Olha, se eu peguei a lógica, é mais ou menos assim. Todo DevOps é um sysadmin, mas nem todo sysadmin é um DevOps. Melhor definição impossível. Semana que vem tá eu e tu sendo crucificado no Twitter. É difícil você ser um DevOps Júnior, né? Por conta de tudo que você já explicou. Mas qual seria o caminho que um sysadmin ou alguém que hoje trabalha com suporte, um nível um pouquinho mais baixo ainda, está começando na carreira de infra, sei lá, qual é o caminho que você indica para essa pessoa poder mirar nesse futuro de ser um DevOps? Quebrei muito a cabeça no começo, né? Eu fiquei uns 2 anos assim, desde que eu descobri DevOps até que eu consegui transicionar. Eu também vim de suporte, eu acho que a maioria de nós vem de suporte, né? Enfim, primeira coisa, é difícil a gente ver vaga júnior, porque como eu já expliquei, é uma área que exige um pouco mais de bagagem, né? Mas tem vagas já hoje de DevOps Júnior, por quê? Porque as empresas estão ficando mais maduras, times que conseguem suportar, porque um júnior ele dá trabalho, né? Ele não consegue fazer as coisas sozinho, então você precisa ter um time de pleno e sênior para conseguir suportar essa pessoa, ponto. Hoje as empresas ficando mais maduras, a gente consegue ter essas vagas. Mas ainda são poucas, então você pode tranquilamente começar, como você falou, pelo suporte, pode começar por uma vaga de sysadmin, pode começar por uma vaga de desenvolvedor, inclusive, porque o conhecimento de desenvolvimento é muito bem-vindo em DevOps também. Então você pode começar em qualquer uma dessas frentes aí. Focando na transição, né, e aí essa seria a minha dica, que foi uma das coisas que eu fiz, né? Você tem um plano de estudo. Então, você pegar essas tecnologias que são cobradas hoje, né, no mundo de DevOps, você consegue ver isso pelo LinkedIn, abrir uma vaga de DevOps Engineer, vai ter os requisitos da vaga, ponto. Você anota lá quais são os requisitos mais comuns. Dentro disso, você elimina o que você já sabe. Então, já sei Linux, já sei Shell e já sei redes. Então, já corto esses caras aí. O que eu vou estudar? E aí você tem que se organizar e priorizar o que vai primeiro, o que vai depois. Isso é uma das coisas que eu tento passar hoje no meu Instagram, que eu não tinha antes. Então, eu estudei muita coisa perdida e demorei muito tempo, sabe? Coisas que
tem coisas que uma coisa depende da outra. Então, Docker você não pode estudar sem saber Linux. Kubernetes você não pode estudar sem saber Docker. Vai criando uma dependência, né? Você tendo esse plano de estudos, cara, não tem outra forma. Você tem que estudar. E aí você pode usar, se você quiser, certificações para se motivar. Eu fiz uma certificação de Kubernetes, já fiz certificações AWS, porque são coisas que me motivam a estudar. Ou me obrigam, me obrigam a estudar, porque, enfim, a prova está marcada, eu tenho que fazer, né? Paguei. Então, aí você pode utilizar de qualquer forma que você, enfim, tem interesse, livros, cursos, pesquisar na internet, YouTube, curso na Udemy, curso do Matheus, pô, cara, foda. Então, cara, aí é bunda na cadeira estudar, mano, bicho, não tem outra forma. E continuar, então, fazendo aquela outra parte. Isso é a parte da hard skill, né, que a gente falou. Mas tem o outro lado, o lado da soft skill. Então, você tem que ter um perfil no LinkedIn, tem que postar, tem que interagir, para que você consiga chamar recrutadores para o seu perfil. Como a gente falou, hoje já é um mercado disputado. Então, se você não se destaca nas duas frentes, fica um pouco mais difícil. Mas, cara, é fazer isso consistentemente, sem chororô, não adianta, demora, eu demorei também, mas chega uma hora que acontece. Então, essa seria a minha dica aí. Você acha mais difícil desenvolver hard skill ou soft skill? Eu acho mais difícil desenvolver hard skill, cara. Porque as coisas são complexas, sabe? Hoje já é mais fácil porque eu já tenho uma base, mas, pô, você tá começando, bicho, você não sabe nem Linux direito, como é que você vai estudar Kubernetes? Entendeu? Então é uma coisa que demora até você entender. Soft skill, eu acho que você consegue meio que praticar com qualquer coisa, sabe? O YouTube me ajudou muito. Eu era um cara muito tímido, né? Não gostava de apresentar nem nada, então fazer os vídeos me ajudou muito a conseguir me expressar, falar melhor e tudo mais. E conforme você vai ganhando mais senioridade, você vai ganhando mais confiança, né? Falando de uma entonação diferente do tipo, esse cara sabe o que ele tá falando, né? Então as pessoas do outro lado começam a te respeitar também. Eu acho mais fácil desenvolver soft skill, mas isso depende, acho que depende muito de pessoa para pessoa, né? Tem pessoas que são realmente assim, ó, extremamente tímidas. Então, para essa pessoa, talvez soft skill seja muito mais difícil. Certos conteúdos técnicos, assim, eles estão acessíveis da mesma forma para todos. Então, é meio que basta querer, digamos. Mas soft skill é uma coisa um pouco mais abstrata. E aí você tem uma progressão variável, dependendo de como você aborda cada circunstância, né? Isso que você falou, eu considero uma grande verdade, porque aconteceu comigo também. Apesar de que quando eu comecei a fazer vídeos eu já dava aula, então falar com pessoas não era tão complicado mais assim, eu já estava habituado. Só que falar com a câmera é diferente, por algum motivo, ou era, né? Diferente no caso. E a timidez atacava um pouco no começo também, você não sabia como se portar, enfim. Depois você vai ganhando essa confiança que você falou e aí vai embora. Acho que compartilhar conhecimento por texto ou áudio, vídeo, Instagram, e hoje em dia tem um monte de plataformas que você pode usar, né? Dá para escolher. É uma ótima forma de você não só revisar os seus estudos, praticar, que é aquela coisa, né? Quando você explica para alguém, você estuda duas vezes, já diz o ditado. Perfeito. E você ainda ajuda outras pessoas. Tudo de bom. Ainda nessa área de soft skills, eu acho que um conselho que vale a pena a gente dar também, principalmente para quem está começando, é tomar cuidado com o excesso de paixão, né, das tecnologias. É muito comum o pessoal que está entrando nas carreiras, tá ali com, né, a faca nos dentes, tá com aquele amor à flor da pele pelas coisas que estão estudando, e muitas vezes, porque ainda está desenvolvendo as soft skills, tem dificuldade em lidar com uma crítica, tem dificuldade em lidar com uma outra tecnologia que é concorrente daquilo. E para quem está mirando o mercado profissional, você não pode ser apaixonado por uma tecnologia, porque o mercado muda, as coisas mudam. Né? Você estava na Dell, depois você foi para outra empresa, depois foi para outra empresa, depois foi para outra empresa, e não adianta você amar o programa da Dell. Você pode até amar, mas em outra empresa vai ser o software da outra empresa. Então, profissionais que querem mirar assim, uma carreira crescente têm que ter esse bom senso, que é desenvolvido também com a maturidade, né, ao longo do tempo, de não defender muito a ferro e fogo, assim, coisas que podem mudar com o tempo e que no final das contas não fazem tanta diferença assim, né? Tipo... Né, se a gente pensar um desenvolvedor, geralmente ele vai trabalhar com uma linguagem a vida inteira, né? Ele vai se especializando,
Mas na área de DevOps, cara, isso é uma das coisas que eu desenvolvi, porque eu era muito fanboy do Linux, né? E eu, Windows, esse lixo, não sei o quê, distribuição, Debian. Então eu era muito fanboy, né, disso e de tecnologia. Tudo eu tentava fazer com Shell também, não quero aprender Python, pá. Só que quando você vai trabalhar com DevOps, cara, você tem uma infinidade de tecnologias, milhões, né, muito diferentes. Você tem que sempre pensar qual que é a tecnologia que resolve o meu problema. Você vai ganhar um problema. Esse aqui é o que você tem que resolver. Qual que é a melhor tecnologia para resolver isso? E aí você não fica bitolado. Cara, tem coisa que não adianta. Python é melhor, da outra forma, Shell é melhor. Windows é melhor nisso, Linux é melhor nisso. Né? Essa semana alguém mandou mensagem, eu postei a foto do meu Dell G15 aqui, que eu tenho para editar vídeo e jogar, pô. Né? Então, não tem como. Dá para jogar no Linux, dá para jogar perfeitamente. Só que, pra mim, é melhor o Windows, né? E o cara, tá usando Windows, tu é o Matheus Linux, não sei o quê. E o cara, esquece isso, bicho. Usa o que resolve o problema aí. Poxa vida, ainda bem que eu não coloquei, sei lá, o meu nome o nome do canal de Dil Tijolo de 6 furos, né? Que só ia poder falar de materiais de construção daí. Vale tanto a pena a gente repetir isso quantas vezes forem necessário. Pessoas, quando você está no ambiente empresarial, muitas vezes você vai ter que fazer o que o Matheus acabou de falar, que é usar o que vai resolver o seu problema, e muito mais vezes ainda, você vai ter que usar o que tem. Então, se você está numa empresa e lá é tudo Windows, não importa se Linux vai ser melhor para aquele cenário, você vai ter que seguir a regra da empresa, porque às vezes tem um monte de certificações, um monte de ISO, um monte de normas que a empresa tem que seguir, e não vai deixar você formatar o servidor de produção e enfiar a distribuição Linux que você quiser lá, meu amigo. Não vai ter jeito. Então, isso é uma coisa que eu já observei muito nos membros do nosso fórum que estão procurando ingressar nessa área de infra, que é querer fazer a empresa funcionar do jeito que ele acha que é certo, baseado na mentalidade dele em relação ao software livre. E, cara, isso é tão frustrante para quem está começando. E se você já ouviu o que nós estamos falando aqui e meio que começar a tirar essas coisas da sua cabeça, a sua carreira vai desenrolar bem mais facilmente e de maneira bem menos dolorosa. Viu? Pô, precisa ter, na verdade é uma coisa que você percebe depois, mas você precisa ter um pouco de humildade também, né? Vamos com calma aí. Se você quer usar a tecnologia que você quiser, cria sua empresa, pô. Para de encher o saco dos outros. Muito bom, muito bom. Agora, se você chega num lugar ali, a empresa já tá daquele tamanho, você pensa em, não, você precisa mudar e usar essas tecnologias que eu vi no Reddit ontem, sabe? A empresa já tá daquele tamanho e funcional desse jeito. Sem você, a empresa continua funcionando, muito provavelmente. Então, com calma, sabe? Agora, eu acho bem saudável você observar o panorama da empresa e fazer pitch de soluções que podem melhorar a produtividade, aumentar o faturamento, reduzir custos. Você vai ser um profissional mais útil até, se você conseguir trazer soluções e mostrar viabilização de implementação desse tipo de coisa. Porque a maior parte das vezes, quando você é um newbie, daqueles que acabou de chegar na empresa, você não tem a menor ideia de como realmente as coisas funcionam tecnicamente, judicialmente, financeiramente, que contratos estão assinados, qual a prospecção de clientes que a empresa tem. Nem todo mundo tem essa sacada, né? Muitas vezes de entender o lado comercial do negócio, porque é feito de um determinado jeito e não de outro. Então, às vezes encaixa a sua ideia de usar o software X, mas precisa de algum tipo de adaptação, essa adaptação leva tempo. Muitas vezes até trazer um plano de migração, já aconteceu, muitas vezes de profissionais chegarem a fazer imigração de tecnologias utilizadas, e aí você entra num plano de sustentação de longo prazo, de treinamento de equipe para entender como lidar com essas novas tecnologias. Então, essa empolgação que o Ed falou que tem no começo, mas, tipo, calma, né? Você acabou de chegar, assenta aí um pouco, depois as coisas vão fazer mais sentido, talvez. Pezinho no chão, né? A gente quer ouvir as suas ideias, a gente quer inovar, mas respeite o que já existe. Isso existe por algum motivo e funciona. Então não adianta, tipo assim, só vir e reclamar do tipo, que nem você falou, ambiente Windows é uma merda, não sei o quê, performance ruim, e você não dá uma solução para colocar no lugar daquilo ali, entendeu? Então, respeite, sempre que você entrar na empresa, pô, se habitua primeiro, respeita o que já tem e tenta aos poucos trazer ideias para ir melhorando, né? Se você quer migrar para Linux, começa com um pequeno projeto, coloca um Linux lá no meio,
pode ajudar, vai ser legal, vai ser de graça, talvez o pessoal goste, então você vai aos poucos fazendo esse trabalho, mas não chega bancando o cara que vai ser pior para você. Mano, é só você pensar assim, qual foi a última vez que deu certo você chegar num lugar onde todo mundo tá trabalhando de uma determinada forma e você, às vezes até não precisa usar essas palavras, mas você chega e dá a entender, ó, galera, vocês são todos uns burros e não sabem o que estão fazendo. Eu sei. Qual foi a última vez que chegar com essa postura deu certo? Nunca vai funcionar. E outra coisa que você pode parar para pensar, que acontece muito nesse meio, assim, é por que a pessoa está sugerindo certas tecnologias X e Y? Não é porque elas são as melhores necessariamente, é porque são as que ela sabe. Então tá querendo trazer o negócio pra zona de conforto, no fim das contas, né? É tipo, sei lá, acontece com todo mundo. A realidade é essa. Vamos dizer que você foi estudar, tá começando a estudar para DevOps, sabe Linux, foi estudar Docker, beleza, aprendeu Docker e tal. Aí você chega na empresa, o pessoal lá usa Podman. Quase a mesma coisa, mas não é igual. Aí para fazer gestão lá dos containers. Claro que provavelmente na empresa você não usaria assim diretamente, mas supondo. Aí você já fica, não, mas aqui Docker é melhor, né? É a empresa mesmo que faz lá o negócio. Você começa a achar justificativas para querer mudar algo que está plenamente funcional na outra empresa só porque você sofreu para aprender algo e não está querendo sofrer mais um pouco para aprender um outro algo aí. E isso vai encaixar em qualquer outro lugar. Se você aprendeu a fazer provisionamento usando o Ansible, por exemplo, sofreu. Aí chega numa outra empresa, eles não utilizam Ansible, utilizam alguma outra solução para fazer o provisionamento do parque. Aí você vai ficar pregando que o Ansible é melhor porque é o que você sabe fazer. Errado. Tem que se dar conta de como o teu pensamento está funcionando e por quê. Se você conseguir fazer isso sem se expor ao ridículo, ponto para você. Existe um fluxo para as coisas acontecerem e um motivo para as coisas estarem naquela ordem. Então, é como a gente acabou de falar. Quando você chega num ambiente desse tipo, é melhor você primeiro entender esse fluxo e depois achar pontos pequenos para fazer mudanças, porque esses pequenos pontos vão te mostrar os pontos maiores que tem possibilidade de ter algum ganho se você fazer uma mudança. Vamos chegar logo já formatando tudo, instalando tudo de novo, porque, quanto maior o ambiente, quanto maior a indisponibilidade, maior o prejuízo e maior a chance de você não ter uma outra oportunidade de corrigir os erros que você cometeu. Com amadorismo, talvez com um pouco de paixão no lugar da razão, né, do profissionalismo. Tem um motivo para não te darem as chaves assim que você chega. Isso é fato. Perfeito, é isso aí. Aliás, você continua trabalhando na Amazon, né? Na AWS, Matheus? Ou você não tá mais lá? Não, eu saí da AWS quando eu voltei de Dublin, né? Foi em fevereiro desse ano. E aí eu entrei na Trust, que é onde eu estou hoje, né? Uma empresa aqui do Brasil, do Espírito Santo. Estou trabalhando remoto aqui do Sul. Eu não conhecia a empresa, o que eles fazem. Eles são um gateway de pagamentos lá para os Estados Unidos, né? Utilizando o Open Bank. Então a gente desenvolve, a maioria das pessoas desenvolvem aqui, né? Acho que metade da empresa está aqui no Brasil. E o software, os clientes são americanos e alguns clientes da Europa também. Mas a maioria é americana mesmo. Bom, vou aproveitar esse gancho aí e vamos falar da sua experiência internacionalis. Mas você sempre me pareceu uma pessoa muito obstinada. É tipo, eu vou fazer essa porra e eu vou fazer de tudo para acontecer, sabe? E eu tenho a impressão de que eu ouvi você falar em estudar e se preparar e vi você compartilhando stories de estudando inglês numa época que você não falava ainda e tudo mais, para poder ter essa experiência fora do país. Então, compartilhe com a gente, por favor, aí como é que foi esse processo de decisão e também a ida, né? Como é que foi morar lá por um tempo? Não sei quanto tempo você passou lá, uns 2 anos, eu acho, ou quase isso. A gente fez um podcast, eu acho, depois que eu voltei de Dublin, que eu fui em 2018, né? Eu fiz um intercâmbio lá e fiquei, acho que 1 mês. Eu voltei, né? E aí voltei, tipo assim, caraca, furou a bolha, sabe? Pô, existe um mundo fora do Brasil, caraca, foda, quero ir de novo. Né? E aí eu fiquei sabendo que tinha, tipo, parques lá de empresas, Google, AWS, mas nisso não tinha ninguém na minha bolha que tinha feito isso já, né? Enfim, e aí nessa época também foi que eu comecei a conhecer DevOps, comecei a me conectar com pessoas, vi que pessoas, olha que loucura, as empresas pagavam e pegavam os bonecos do Brasil e levavam para fora para trabalhar com DevOps. Eu, caraca, bicho, então essa área é foda mesmo, hein? É para lá que eu vou. Né? E aí comecei a estudar também. Nesse meio tempo eu entrei na SAP, né, que é a empresa aqui do Sul,
A empresa do Sul é multinacional, mas ela tá baseada aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Muito E popular ela até hoje. muito Muitos popular anos. até hoje, né? Lidera aí o mercado de ERP, né? E aí eu entrei no suporte, desenvolvi meu inglês pra caramba lá, falando com o indiano todo dia. Enfim, Aprender inglês no modo hard, né, inclusive. igual aprender Linux lá na prefeitura, mais ou menos assim, né? No fogo. Então, se for fácil, não tem graça. Exatamente. Enfim, aí eu fui me desenvolvendo assim, né? E fui conhecendo um pouco desse mundo. Eu já tava meio que me preparando, mas eu nem sabia que eu tava me preparando, né? Eu sabia que eu tinha que aprender inglês para qualquer coisa. Então eu aprendi inglês e fui estudando esses tópicos técnicos, né? Até que E aí fui aplicando vagas. Eu tinha feito 2, 3 entrevistas e eu falei, cara, olha só, eu tô conseguindo chegar numa entrevista. Então quer dizer que eu já tô com uns pontinhos na frente, porque a maioria não é nem chamado para entrevista, né? Se você pensar, você tá competindo com o mundo inteiro, você não tá competindo só com o Brasil. Você aplica para uma vaga de Dublin, tem outros expatriados que querem ir pra lá. Os indianos querem fugir da Índia, pô. Fudido, igual o Brasil. Então, você está competindo com muita gente. Então, só o fato de ser chamado para entrevista é uma vitória. Considere isso uma grande vitória. E eu, opa, isso aqui é possível, então. E aí comecei a ficar um pouco mais ligado nisso, né? Montei um plano. E aí, em 2019, eu fiz um processo para a Amazon, que eu não passei. Eu cheguei na entrevista, sim, e, cara, não consegui desenrolar no inglês. Tava foda. Eu falei com um irlandês, e o sotaque deles é realmente muito forte, muito difícil de entender. E aí eu vi que, cara, eu tenho conhecimento técnico, eu sei o que cai, mas o inglês tá horrível, né? Então eu sabia o que eu tinha que melhorar. Beleza. Fiquei lá uns 2 anos estudando, trabalhando na SAP, estudando inglês, até que daí eu fiz uma nova entrevista. Eu tinha que esperar acho que 1 ano pra fazer uma entrevista na Amazon de novo, né? Enfim, aí tava fazendo certificação de Kubernetes, postei lá, um cara me chamou, cara, tem uma vaga de DevOps aqui em Dublin, né, na Amazon e tal, não quer que eu te faça uma indicação aqui interna, que daí eles ganham um referral, né, ganham uma graninha que se passa na indicação. E aí comecei o processo, cara, e aí foi tipo uns 4 meses de processo da Amazon, foi muitas entrevistas, acho que umas 5 ou 6 entrevistas, sendo que a última entrevista foram 4 horas de entrevista, foram 4 pessoas diferentes, uma bateria, uma atrás da outra. E aí eu passei, cara. Daí eu realmente tinha chegado no nível, né? Mas foi um processo que tinha começado 2 anos e meio antes que eu fui ali, né? Trabalhando no inglês, trabalhando na parte técnica. Mas, velho, vou te interromper por um instante aí. 4 horas de entrevista. O que rola numa entrevista de 4 horas? Cara, o processo de Big Tech geralmente ele é um pouco diferente, né? Microsoft, Amazon, para programação é diferente também, tem aqueles negocinho de quadro branco, aquelas chatice lá. Então, geralmente a empresa menor ela só quer te contratar e é isso aí, né? E as empresas Big Techs elas cobram um monte de coisa que, sei lá, na minha opinião, nem precisava ser tanto assim, né? Porque você chega lá, você faz a entrevista como se fosse um Tiranossauro Rex, aí você chega lá, é um gatinho, né? O trampo. Então, tipo assim. Mas o processo da Amazon, se o ouvinte aí quiser algum dia trabalhar na Amazon, ele está público. Então, se você botar lá Amazon Interview Process, você vai cair no como que funciona o processo da Amazon. Então, você tem lá uma screening, depois você tem entrevista com 2... Eu tive com 2 caras técnicos, né? E essa última entrevista, todo mundo passa por isso. É uma bateria com 4 horas. Então, você tem 4 entrevistadores seguidos. Por que eles fazem isso? A Amazon ela cobra muito que você tenha os Leadership Principles da Amazon. Então, eles têm 14 princípios lá que dita como é que funciona a Amazon e como que alguém tem que se portar lá dentro. Então, tipo, Customer Obsession é o top 1. Então, você tem o princípio de Customer Obsession e aí a grande maioria das entrevistas, né, acho que as 2 ou 3 primeiras ali, era só isso, cara. Era só, tipo, a pessoa fazendo perguntas abertas do tipo, me conta uma situação de um cliente que era muito difícil e como você contornou a situação. E você tem que dar exemplos reais, né? Eles recomendam você usar o método STAR, né? Não sei se vocês estão familiarizados, lá você usa Situation, Task, Action e Result. Então você explica a situação, qual que era a sua função, o que você fez e qual foi o resultado. De preferência metrificado. Então imagina assim, você
pensar num exemplo de uma empresa que ele trabalhou 3 anos atrás, explicar isso de uma forma em inglês e conseguir, entendeu? Virar a cabeça do recrutador do tipo, cara, gostei disso. Eu tenho até hoje um Notion que eu peguei cada um dos princípios e botei, assim, tipo, 10 exemplos. Falei com colegas, coisas que eu não lembrava, falei com colegas de outras empresas, tipo, o que a gente fez naquele projeto mesmo? Qual que foi o resultado? E escrevia, cara, todos os dias. Muito. E durante todo esse processo, né, 3, 4 meses ali, todo dia, cara, eu estudava, praticava, falava sozinho, explicava esses exemplos. Então, essa bateria de 4 horas ali, acho que foram 2 entrevistas seguidas só falando disso, eles fazendo essas perguntas aleatórias dos 14 princípios da Amazon, né? Aí depende muito da função, né? A depender se é uma função de manager ou de, sei lá, DevOps ou suporte, eles vão fazer perguntas de princípios mais específicos e você tem que elaborar ali alguma coisa naquele método e os caras vão te fazer pergunta de follow-up, ou seja, não tem como você mentir. Eles vão entrando, se eles veem que você deu um miguezinho ali, eles já vão, peguei o cara, daí ele vai botando, tá, mas por quê? E por que você não fez isso? E, bicho, se você não sabe, se não é um exemplo real, você gagueja e já era. Perdeu. Esses entrevistadores, eles são técnicos o suficiente para entender o que você está descrevendo ali e dizer alguma coisa, tipo, não, isso aqui não faz sentido. Todos os entrevistadores são pessoas que trabalhavam na função que eu ia trabalhar. Lá dentro da Amazon, se você quiser, você pode virar um official interviewer, né? E aí você recebe treinamentos dessa parte justamente de soft skill. E perguntas que você pode fazer, perguntas de follow-up, enfim. E claro, daí tem a entrevista técnica, que é basicamente a mesma coisa, né? Daí depende da vaga, mas, redes, Linux, Kubernetes, foi basicamente isso a minha entrevista. A parte de screening ali é uma coisa mais prática? Te apresento algum problema que você tem que demonstrar a habilidade ali para resolver? Ou não tem uma parte assim? Vagas de programação, geralmente você tem ali um teste prático. No meu caso, era uma vaga de DevOps, no suporte da Amazon, no time de DevOps. Então, o que eles queriam saber? Minha skill de resolução de problema. Então eles falaram, cara, eu digito aqui amazon.com e não funciona, o que eu faço? E aí você tem que fazer perguntas de follow-up pro cara para tentar conduzir a análise, como se ele fosse um cliente e você fosse o cara da Amazon, entendeu? E aí, dependendo das perguntas que você faz, você demonstra o seu conhecimento a fundo na parte de redes, parte de Linux, troubleshooting, análise e tal. Mais ou menos assim, é uma simulação de um atendimento de um caso, basicamente. Digamos que esse exemplo que você disse, digitou lá o endereço, a URL da Amazon e não carregou o site. O troubleshooting vai na parte de infra e servidor, por que não está rodando, ou você vai ajudar um cliente comum, doméstico, leigo, etc., a acessar o site? Para que lado que vai? Parte de infra mesmo. Então, tipo assim, o que acontece quando eu faço Amazon.com? É uma query DNS que vai para um root server, que manda para não sei o que, retorna um IP, esse IP ele fecha uma conexão TCP, e aí ele manda um TCP sim, ele manda um TCP ACK, depois manda um ACK de novo para fechar o 3-way handshake. Quanto mais você descer, e aí é aquele momento de você vender o seu conhecimento, né? E aí, nisso eles conseguem definir já claramente, cara, esse cara é júnior, pleno ou sênior. Basicamente ali eles já matam, né? Essa é uma coisa que às vezes é até difícil, principalmente para quem está começando na área de infra, na área de sistemas, entender a separação das camadas das coisas, né? Porque para gente que é usuário de desktop, é tudo sistema operacional, né? Tudo Linux. Mas quando você vai para o ambiente profissional, tem tanta coisa no meio do caminho, tem tantas variáveis possíveis, e é por isso que tem tantas certificações, né? E é por isso também que tem tantos times. Né? Tipo, você vai pegar uma empresa grande como a Amazon, cara, eu não faço ideia de quantos times tem lá, que se você for ver no macro, é tudo infra, é tudo DevOps, né? Todo mundo cuida de um pedacinho daquele monte de coisas que faz o cliente clicar no site lá no Amazon.com e a parada funcionar, né? A gente pode aproveitar que tem um especialista aí, Ed, mas você já mexeu na AWS alguma vez para fazer algum projeto, alguma coisa assim? Cara, eu não tenho nada em produção lá, mas eu comecei a estudar uma certificação de DevOps, então eu estudei infra da AWS. Não, perguntei porque esse aqui é bem um papo de boteco tech, né? Mas, velho, a Amazon é nada intuitiva, a AWS, a interface dela para você como cliente configurar as coisas. Eu não acho, pelo menos. Eu já fiz algumas coisas lá
E a Amazon é quase um sistema operacional sei lá, de infraestrutura à parte, velho. Que ele usa tecnologias que todo mundo usa, assim como o Azure, assim como o Google Cloud e Oracle e tal, mas ah, é muito detalhe, é nome diferente, tem um linguajar próprio dentro do ecossistema da Amazon, a ponto de você ter curso de Amazon, porque não é simplesmente cloud, é AWS, tem algumas coisas assim. Eu sei que você já destrinchou a AWS de diversas formas, enquanto trabalhava lá, obviamente, e estudando e tudo mais, né, Matheus? Mas o que você acha da interface? Teria como ser um pouco mais simples de se entender? Você acha que você É, consegue enxergar uma simplificação possível naquilo? é, é... Pra mim sempre foi porque eu, tipo assim, foi a minha primeira experiência foi lá, sabe? Mas eu vejo que a galera que chega também reclama e compara às vezes com a Azure e acha a Azure muito mais fácil de mexer. Não sei se você já teve a oportunidade, mas Sim, acho mesmo, um pouco mais fácil. É que assim, toda plataforma cloud desse tamanho tem inúmeros serviços e produtos, então às vezes é overwhelming porque é muita coisa realmente. E tá lá e tem para tudo que é tipo de gente, faz parte você, né, aguentar aí o baque do susto que pode dar em primeiro momento. Mas eu não sei, talvez seja o design da interface, o próprio site da Amazon de compras, né, de vendas ali. É, eu acho ele um design um pouco pobre perto do que poderia ser. Mas naturalmente o concordo. pessoal da Amazon tem métricas de todos os tipos para entender que aquilo lá vende pra cacete, de alguma forma. Então eles mantêm de um determinado jeito, o que eu imagino que deva ser semelhante no dashboard da AWS, por exemplo. É. Mas sei lá, eu acho que às vezes você só queria criar uma VM de boas aqui para testar um negocinho. E você tem que dar algumas voltas a mais, que em alguns lugares é bem mais direto. Isso tem, tipo assim, geralmente a gente vê melhoras quase mensais nisso, né? Eu fui subir uma VM essa semana, fazia tempo que eu não subia uma VM na mão, fazia tudo por código, né? E aí fui subir uma VM na mão, pô, mudou pra caramba, bem mais fácil de fazer, mas ainda não é intuitivo, sabe? Tem alguns conceitos técnicos ali, se você não sabe, você não consegue lançar uma VM, por exemplo, o Security Group, Key Pair, né? Se o cara não conhece SSH ali, não consegue. Ou vai lançar a máquina, mas ela não vai ter acesso a SSH. Ou vai lançar e vai estar na rota errada. Então tem vários pequenos detalhes ali que você tem que. Ela realmente. Eu não sei se ela é uma. Né, esses grandes cloud providers são para ser tipo muito user friendly, né, para um usuário final. Talvez se o cara quer uma VPS, talvez seja melhor, né, um provedor de Outro VPS lugar, sim. efetivamente. É Sim, uma sim. outra plataforma, né? Até esse lance do usuário final, né? Se for parar para pensar, ninguém que vai para uma AWS é um usuário final, em tese. Mas aí é tipo, você separa os profissionais que trabalham com isso de quem tá ali meio hobbyista. Isso acho que separa de fato, né? Separa É. os profissionais, os amadores ali nesse aspecto. E, cara, é surreal a quantidade de coisas interessantes que tem para fazer dentro da AWS, não só da AWS, né? Mas qualquer serviço de cloud. A maior parte deles tem tiers grátis para algumas coisas. Então, se vocês aí que estão assistindo, ouvindo, nunca mexeram no Azure, no Google, na Amazon, não só tem tiers grátis, como tem tantos dias de créditos para você testar também e ver. E eu acho que isso é um bom conselho. Dá uma brincada por lá, dá uma olhada, pelo menos, se habitua com o ambiente, porque se você pretende trabalhar, pode ser que seja um lugar que você vai passar um tempinho, sabe? Uhum. Especialmente se você quer se focar para alguma dessas empresas assim e tal. Velho, se conseguisse melhorar, tipo, achar talvez as funções principais, ou deixar você mesmo customizar o que você gostaria de deixar em highlight para fácil acesso, já ajudaria bastante para quem tá começando, provavelmente. Mas como o Matheus falou, talvez nem seja essa a intenção, né? Vai saber. Vamos pensar assim, empresas menores que não tem uma divisão de times muito clara ainda, que tem um cara de TI que faz tudo, essas coisas assim. Talvez serviços tipo, sei lá, a Linode, que é parceira aqui do canal, talvez o Heroku, sejam mais Isso. essa cara assim, né? Que é, clica aqui, você já ativou um VM, clica aqui, você subiu a memória, clica aqui, você conectou alguma coisa. Apesar dos pesares, por exemplo, a Linode ali, ela é da Akamai. E a Akamai é tipo a Amazon, assim, é gigante do mesmo jeito, talvez menos popular, né? Mas tipo, é uma big tech também. E eles também têm tudo que é tipo de serviço, assim, apesar que eles têm
mais ênfase em Edge, em CDN, umas paradas desse tipo. E a Linode sendo um subproduto, talvez, da Akamai nesse sentido, prova que você pode ter uma interface super acessível para você fazer deploy de qualquer aplicativo que você queira em cliques, assim, tipo a DigitalOcean faz. Então, se a Amazon quisesse, é uma questão de querer, ela poderia fazer sem dúvida nenhuma, né? Agora, porque eles não querem, aí são outros 500, só pedindo pro Bezos. A Amazon utiliza a Akamai, inclusive. O Amazon.com tem um failover de várias CDNs, né, por trás ali para cachear conteúdo. Tem a CDN da própria Amazon, que é o CloudFront, mas uma das CDNs de failover que eles têm é a Akamai. Então, parabéns, a Akamai é foda. Patrocina nós aí, Linode. Vamos fazer umas loucuras com o Kubernetes lá. A galera que quiser conhecer a Linode, agora eles estão mudando de nome, eu acho que eles vão trocar. Vai ser Akamai Connected Cloud, vai se chamar. Mas é o mesmo serviço, só muda o nome, né? E acessa linode.com/geolinux, cadastra lá, cadastrando por esse link e recebe $100 de crédito para testar por 70 dias tudo que você quiser rodar lá. Tem bastante coisa legal, não é tão cheio de coisa quanto um AWS, né? Mas você tem aplicativos One Click Deploy, você tem VPS do que é distribuição para você testar, você consegue criar uns buckets de armazenamento, tipo os S3 lá da Amazon, e assim por diante, cara. Tem bastante coisa, StackScript, CloudInit, muita coisa massa. Tem gente que tem um pouco desse mito, sabe, que assim como para designers, Macs tem um certo status. No mundo de desenvolvimento também é relativamente comum. Muitas vezes você vai trabalhar numa grande empresa assim, os caras te dão um MacBook para você trabalhar como computador da empresa ou alguma coisa desse tipo. Eu sei que a resposta é não, você não precisa de um Mac, mas você pode elaborar, porque eu sei que você tem um também, se você sente alguma diferença, se compensa, se vale ou não a pena e tal, se tem alguma vantagem, né, você utilizar Mac de fato. Às vezes tem algum aplicativo da empresa que só roda em Mac, ou alguma coisa assim, que pode ser que seja necessário utilizar, depende da empresa, mas enfim. O rojão está na sua mão, Matheus. Boa sorte. Cuidar muito bem o que eu vou falar, né? A resposta é grande. Mas, cara, olha só, eu uso Mac, eu usei Mac quando eu trabalhei na Amazon, então eles mandaram um Maczinho lá, e aqui na empresa que eu tô também tem um Mac M1. Então eu não tenho na verdade a minha esposa usa o Mac, tá? Eu não uso, tá aqui atrás o Mac Air, mas eu usei os Macs que me mandaram das empresas, né? E, cara, hoje eu uso o Mac M1, a performance é absurda, eu consigo fazer tudo o que eu preciso, funciona muito bem. O único ponto, que eu diria que é um ponto negativo do M1 é que ele é ARM, né? Talvez seja positivo, não sei, mas pro dia a dia de um DevOps, a gente faz muita imagem Docker, né? E a imagem, ela usa o kernel do host, que é ARM. Só que às vezes a nossa infraestrutura é AMD64. Então, assim, é uma coisa que gera um estresse a mais até a hora que você consegue acertar isso, um workflow legal, né? Mas é muito bom. Preciso do Mac para fazer isso, cara? Não precisa nem perto disso, tá? Eu, inclusive, não uso do dia a dia, assim, tipo, uso pro trabalho, mas, pô, em casa, teste, home lab, estudo, faço um monte de loucura, tudo no meu XPSzinho aqui que tá rodando o Pop! OS. Esse é o meu sistema operacional que eu uso desde 2020. Tá aqui rodando tranquilamente. Valeu, Gil, pelas dicas aí. Somos dois aí, acho que tô rodando desde essa época, também até antes, talvez. Atualiza, não quebra, não precisa instalar nada, só instalar e usar. É isso que eu queria. Cara, me atende, eu consigo rodar tudo que a gente pensar de DevOps é nativo para Linux. Tudo. Então você vai rodar o Vagrant, você vai rodar o Docker. O Docker só funciona em kernel Linux. Você vai rodar no Mac, mas o Mac virtualiza uma VM Linux para você conseguir utilizar. Senão você não consegue utilizar. Então, o no Windows também, né? No Windows também. Vai funcionar da mesma forma. Qualquer ferramenta que você instalar de client para utilizar, tudo tem para Linux, né? VS Code, terminal personalizado, ferramentas para interagir com Kubernetes, para desenvolver para Kubernetes, tudo tem para Linux. Então, assim, é a máquina perfeita, é o sistema perfeito para você trabalhar com DevOps. Além disso, isso a gente falando da parte de cliente, mas se você entrar mais para o lado de servidores, cara, um container vai rodar em Linux, cara. Você só vai rodar um container Windows se você tiver uma aplicação lá em, sei lá, alguma linguagem da Microsoft lá, .NET, eu acho, que só funciona num container Windows. Aí talvez você pode ter um container Windows que ainda é um horror, na minha opinião, porque a imagem vai ter uns 3 GB.
Mas fora isso, cara, Se bem você que vai eu ter acho que Linux. .NET talvez até funcione em Linux hoje em dia, não? Tem o .NET, se não me engano, posso estar falando besteira, tá? Mas acho que tem o .NET Core que funciona, mas tem o .NET lá que só funciona no Windows. Não sei. Eu também acho que tem alguma coisa diferente aí, de fato. Mas toda vez que você pensa em fazer deploy de algo web, né, em cloud, alguma coisa assim, invariavelmente cai em Linux, assim, a maior parte do tempo, né? VM, container, vai tudo cair em Linux, né? A grande maioria dos casos, né? Então, respondendo a pergunta, você não precisa de um Mac, o Linux vai atender você, foi o sistema que eu utilizei, é o sistema que eu continuo utilizando para fazer tudo que eu preciso, toda a minha infraestrutura do meu Home Lab aqui tá tudo em Linux, roda Proxmox, VMs todas Linux, tudo com cluster Kubernetes, com tudo Linux. Então, vai funcionar tranquilamente. Distribuição, já vou emendar a pergunta, que eu sei que vai ter. Pô, Matheus, preciso saber todas as distribuições possíveis. Não precisa. Você só precisa saber mexer no Shell. O Shell mesmo para todo mundo, né? O que vai mudar? O gerenciador de pacote. Então, apt, yum, isso aí você aprende na... Mas, pô, você conseguir se virar, porque você vai ter só uma tela preta na sua frente. É isso. Você tem que saber se virar com aquilo ali. Então, vai funcionar qualquer distribuição. No seu desktop, bota aí a que você mais gosta. Mint, Pop! OS, Debian, Ubuntu, Fedora, Arch, e esqueci o Manjaro. Bota o que você quiser, menos o Arch, vai funcionar tranquilo. Você falou um negócio do ARM, me veio uma curiosidade na cabeça aqui. Você já chegou a trabalhar com alguma cloud, algum parque de servidores, alguma coisa assim que era arquitetura ARM? E uma outra dúvida, se você já fez algum container no MacBook com essa arquitetura para rodar em algum lugar ou, tipo, apesar de ser ARM, não ia rodar no servidor? Todo mundo que sempre que possível utiliza ARM, porque é muito mais barato. Então você vai subir uma VM ARM, uma MD64, às vezes, sei lá, menos de 50%. Né? Gasta menos energia. Gasta muito menos energia. Então, sempre que possível, a gente tenta utilizar ARM. O que é bom utilizar com ARM? Aplicações Go compiladas, porque você compila para o ARM. Ponto, vai funcionar. Não tem. Então, você sobe qualquer máquina lá, com a imagenzinha em ARM e vai funcionar. A gente tem coisas da nossa infraestrutura assim. Hoje eu estou trabalhando num projeto que utiliza... Eu acho que... Não sei se vocês fizeram um vídeo. Vocês fizeram um vídeo do Waydroid em algum momento, que eu assisti. Existe o Redroid. Não sei se vocês já viram também. Fui tentar fazer vídeo e deu errado. Porque eu acho que estava sem ARM e eu fiz um x86. E é um desafio muito bacana. E a imagem dele é multi-arquitetura. Então, hoje eu estou tentando rodar esse Redroid numa arquitetura ARM com GPU, que é muito mais barato do que o AMD64 com GPU. Então, sim. E é o futuro e todo mundo deve utilizar sempre que possível, porque vai reduzir custo pra caramba. Pra quem não sabe, o Redroid é um Android no Docker. É isso, né? Acho que Isso. nada mais simples do que isso. É isso aí. E ele consegue rodar uma interfacezinha e tal lá, e com aceleração de GPU também. Só que, dependendo da arquitetura que você for, igual o Matheus estava explicando, você vai ter mais ou menos recursos. Apesar do Android poder rodar em x86, ele não é a arquitetura padrão principal dele e tal. E aí, em tese, se você for rodar no seu PCzão aí, a driver da NVIDIA não vai rolar, por exemplo. Até tem driver da NVIDIA para ARM, mas eu acho que para o Android ele não vai conseguir conversar. E também tem a questão de utilizar só a stack gráfica open source. Então, provavelmente vai funcionar melhor com AMD ou com Intel, alguma coisa assim. Você já rodou ele em PC tradicional, x86? Só em ARM mesmo? Na verdade, eu tô rodando ele só em AMD64 até agora, né? Só em x86 e 64, né? E aí eu quero migrar isso para ARM. Eu sei que tem a imagem ARM, já consegui fazer ele rodar no ARM, só que agora eu quero fazer ele ARM com GPU, né? Fazer aceleração gráfica para a gente obter uma performance melhor na nossa aplicação. Então, Da hora. é isso, é um desafio bacana. E de novo, né, Joey, aqui a gente entra naquela questão do tipo, para fazer isso tem que conhecer muito Linux. Você tem que compilar módulo, tem que manjar do mode probe lá, tem que manjar do LSMod. Então, você tá usando ele para quê? a gente tem uma aplicação Python que fala com uma lib do ADB e esse ADB se conecta com o nosso Redroid para fazer algumas coisas com os APKs que estão instalados dentro do Redroid. Né? E isso a gente tem integração com Kubernetes, com Cloud, de forma escalável. Então é um desafio bem bacana. Assim. Pô, que interessante. Ainda usa em produção, então realmente assim
ver isso que você tá relatando, assim, cara, de um Android ARM rodando numa estrutura escalável e todos esses movimentos, né, que as indústrias estão fazendo, a Qualcomm, a Samsung, querendo trazer ARM ainda mais perto da gente. Hoje já é difícil você comprar um PC normal, você já tem 1 bilhão de coisas para escolher. E no futuro você ainda vai ter que escolher se vai ser 1 bilhão de coisas ARM ou 1 bilhão de coisas AMD 64, né? x86. É. Caramba, meu. O chip M1, M2, etc. da Apple realmente é impressionante. A gente fez uma review de MacBook também, no canal mostramos um pouco disso. E falar talvez não demonstre o quão ágil é a máquina e quanto a bateria dura, porque aquilo lá é bizarro de quanto dura a bateria realmente para um laptop. Um negócio incrível. Porém, você tem esse aspecto negativo que, a menos que alguma coisa mude, né? ARM é licenciável e qualquer um pode fazer o seu ARM praticamente, com as suas próprias especificações, firmware proprietário, incluindo, etc, etc. E isso dificulta um pouco que existam sistemas operacionais um pouco mais genéricos, do jeito que a gente conhece hoje para x86, que você vai baixar um Ubuntu da vida lá e ele vai rodar em qualquer lugar. Existe Ubuntu para ARM, para Raspberry Pi, por exemplo, mas não quer dizer que aquela imagem ARM você vai instalar em tudo que é ARM que existe, infelizmente. O Ubuntu ARM para Raspberry Pi não é o mesmo Ubuntu que você instala no MacBook. Lançou o projeto aí do Asahi Linux com Arch a princípio, mas agora tem uma versão do Ubuntu com esse kernel para rodar no Mac M1 e M2. Não é o mesmo kernel. Os dois são ARMs, mas não é a mesma coisa. Então, isso vai ser um pouco chato. Realmente, você vai ter que ter um aparelho compatível e tal. Vamos ver como é que esse mundo vai evoluir. A menos que apareça algum tipo de camada de compatibilidade, uma forma de ter um bootloader genérico que funcione em tudo que é ARM, alguma coisa do gênero. Enfim, é um futuro difícil de dizer, mas não vamos nos desesperar. Soluções provavelmente vão aparecer. Quem encontrar elas vai ganhar bastante dinheiro. A gente vai fazer umas perguntinhas rápidas e não é para pensar, é só para responder e bora lá. Bora, então. Qual é a distro que você usa no seu PC? Pop OS. Interface gráfica ou TWM? Interface gráfica. Vim ou Nano? Vim. Qual o melhor serviço de cloud? AWS, né, cara? Cadê o Gnome? Gnome. Bash ou ZSH? Bash. Python ou Shell Script? Shell Script. Shellzão sempre que possível, mas às vezes não dá, a gente corre pro Python que resolve também. Bom, a gente está se aproximando também de uma Black Friday, que vai ser muito legal aqui. E eu sei que você tem os produtinhos do Matheus, né? Conta um pouco pra gente aí sobre esse outro empreendimento, né? Tipo o seu side hustle aí, e como é que as coisas estão indo, e onde que o pessoal pode encontrar esse material. Quem quiser ser o Matheus Miller 2.0, como é que faz? Pô, eu já venho há muito tempo, né, Divo? Acho que o primeiro curso que eu lancei foi em 2015, eu acho, da LPI 1. Então, eu venho me especializando nessa parte de ensinar e é algo que eu venho trazendo também pro trabalho, né, mentorando pessoas e tudo mais. Então, hoje eu tenho alguns cursos aí, os meus cursos baratos de entrada, que eu acho que ajuda muita gente. Tá tudo lá na Udemy, né? Quem quiser entrar lá é mateusmiller.me/cursos. Tem todos os meus cursos lá. Inclusive, e aí tem a minha plataforma hoje, que eu tenho conduzido aí desde 2020, que eu apelidei carinhosamente de Comunidade DevOps. Então, é meio que a Netflix do Matheus aí, né? Produzindo materiais de DevOps. Então já tem aí uns 7, 8 cursos aí completos. Eu acho que já perdi a conta. Deve ter mais de 100 horas de vídeo lá. Então, para quem quiser entrar na área de DevOps ou já está na área, quer se especializar um pouco mais, seriam esses aí. E, claro, tem o nosso curso aí, né, que a gente fez junto de Shell Script, que está na plataforma do GeoLinux também. Além de todos os cursos que o Matheus comentou, toda essa bagagem, porque é muito mais do que só matéria, né? Ele está compartilhando a experiência que ele desenvolveu ao longo de muitos anos, de muito esforço, através dos cursos dele. E aqui no Geocast, a gente tem uma playlist focada em carreira de desenvolvimento. Esse episódio do Geocast que você está ouvindo vai fazer parte dessa playlist também. Então, além de todas as dicas do Matheus, depois dá uma conferida lá no GeoLinux Labs, que tem essa playlist separada para você que tem interesse em desenrolar a sua carreira nessa área que é tão ampla, né? Porque, meu, tem tanta coisa possível, tem tanto caminho possível para você seguir, e talvez conhecer as várias opções seja uma boa forma de escolher ali para onde que você acaba se inclinando mais, né? Então, cara, Matheus, muito obrigado mesmo por
todo esse conhecimento que você compartilha. E eu tenho um agradecimento particular aqui para te fazer, porque alguns anos atrás eu passei muito tempo longe do Linux, apesar de eu ser sysadmin também, trabalhar com infra, mas eu trabalhei em algumas empresas que era só Windows, então eu fiquei totalmente off de Linux por, sei lá, 3, 4 anos. E quando eu voltei para Linux, cara, como que eu apanhei com partições? Porque tinha mudado o padrão principal, né, de MS-DOS para GPT, essas coisas assim, e foi um vídeo seu que me salvou. Um Olha vídeo que eu aí. compartilhei exaustivamente lá no fórum do GeoLinux. Então, cara, muito obrigado pelo conteúdo que você compartilha, que, meu, mesmo pra gente que conhece, faz toda a diferença quando você acha aquele negocinho ali que não tá colando como devia. Achar um conteúdo desse, meu, gratuito, disponibilizado publicamente para todo mundo é incalculável o valor que isso tem. Então, muito obrigado, cara. Que isso, Ed. Obrigado, cara. Obrigado pelo feedback aí, porque eu ainda tô construindo energias agora para conseguir voltar pro YouTube com tudo. Quero fazer mais vídeos lá, né? Eu sei que ajuda muita gente, né? Às vezes a gente faz um vídeo, sei lá, 3 anos atrás, até hoje tem obrigado lá, né? O pessoal acaba caindo no vídeo. Então isso é muito foda. Pô, eu agradeço muito a sua presença também, já que a gente está citando o vídeo. Tem um vídeo seu de 5 anos atrás, que há algum tempo eu usei para revisar alguns conceitos que eu estava meio enferrujado, que era a respeito de gestão de chaves SSH, eu acho, pelo terminal. Porque o que rola? Você começa a usar alguns utilitários que colocam um monte de abstração em cima disso, aí de repente você vai fazendo um e pensa, mas pera, como é que era mesmo isso aqui? Sabe? E aí eu fui encontrar um vídeo do Matheus Moço ainda lá, com quadrinho, fazendo as coisas. Pesando 40 quilos. Tipo, bom, muito legal, cara. É um vídeo super simples, mas que tem uma didática maravilhosa. Já mostrava o potencial que você tinha lá naquela época. Eu fico muito feliz de ver até onde você chegou. Espero que, mano, você vá ainda mais longe. Obrigado por ter vindo. Que isso, cara. Vou sair daqui lisonjeado. Eu novamente agradeço aí o convite. Estou sempre disponível para você, sempre que precisar. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. E não se esqueçam de curtir o canal do GeoLinux Labs, conferir a playlist para DevOps e a gente se vê no próximo Geocast. Valeu!